Hoje o tema é: preciso ser designer antes de ser micropigmentadora? Olá, fada, seja bem-vinda. Então, eu queria, para quem, conforme for chegando, que vocês me respondessem em relação ao título, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje e eu queria saber de vocês o que vocês acham, né? O que você acha que se precisa ser designer, se no curso de designer você já consegue. Oi, Jaque, seja bem-vinda. Hoje o tema é bem legal, né? Me responde depois, Jaque, o que você acha, se precisa ser designer antes de ser micropigmentadora. Me responde o que você acha em relação a isso, que hoje esse vai ser o tema da nossa live. Acabei de chegar do salão, gente, tô de cara lavada. Então eu falei assim, foi super corrido hoje, mas graças a Deus comecei o ano já trabalhando bem, né? Espero que vocês também estejam trabalhando com movimento, porque isso que é importante, né? Rose, seja bem-vinda. Eu perguntei para a Jaque, vou perguntar para você também, Rose. O que você acha? Você acha que é necessário fazer o curso de designer antes do de micropigmentação? Me responde aqui para a gente conversar um pouquinho mais sobre esse tema de hoje. Raila, seja bem-vinda. A pergunta vai para todo mundo que está entrando, viu? Raila, Sara, o que vocês acham? Vocês acham que precisa ser designer antes de ser micropigmentadora ou dá para fazer tudo junto? Me respondam para a gente poder começar a nossa live discutindo sobre esse assunto. Porque muitas pessoas me perguntam sobre isso, né? Tanto que esse foi um dos motivos de eu ter escolhido para fazer a live com esse tema. Ó, a fada tá dizendo assim, eu acho que é muito importante ser designer antes de ser micro. A Jaque também acha que é necessário. E realmente, gente, eu também acho. Eu acho super importante a gente ter essa parte de conhecimento de anatomia, de formatos de sobrancelha, de formatos de rosto e ter já um conhecimento disso antes de partir para micropigmentação. Por que isso é importante? Porque facilita a gente aprender a lidar com o público. Ó, a Sara também acha. Ai, que legal, gente. Então, eu tô vendo que tá todo mundo mais ou menos com o pensamento alinhado com o meu. E isso é muito legal, porque a gente vai poder conversar sobre isso. Existem muitos profissionais, né? Muitas academias que falam que a gente pode iniciar direto na micropigmentação. Não tá errado. Porque na micropigmentação, em todo curso de micropigmentação, a gente vai aprender o designer. Ó, a Rose tá falando que ela acha essencial, sem um designer não tem micro, exatamente. Fabi tá aqui também, seja bem-vinda. Mas tem essa vertente, né, que são academias que falam que você pode vir do zero, sem ter conhecimento nenhum direto na micropigmentação. Vamos lá falar um pouquinho sobre isso, tá? Hoje, dependendo da academia que você escolhe para iniciar a sua profissão, você até tem um embasamento maior. Mas naqueles cursos que a gente faz de 2, de 3 dias, a gente não consegue ter um conhecimento suficiente, principalmente em designer e marcação, que vai te habilitar e possibilitar passar para um próximo nível. Então, imagina você fazendo um curso de 3 dias de micropigmentação, onde você não conhece nada do assunto, você vai aprender designer, você vai aprender pele, você vai aprender anatomia, você vai aprender fisiologia, você vai aprender a micropigmentar.
É muita informação. E fisiologicamente falando, o nosso cérebro, ele não tem condições, ele funciona até determinado ponto. Depois a gente não absorve mais as informações. Por isso que às vezes esses cursos que a gente faz, que é intensivo, a gente consegue absorver uma informação de uma forma que rápida, mas a gente tem que botar na prática, tá? Se você ficar só na teoria, só nessa parte e não fizer a prática, a gente tem uma dificuldade. Eu até costumava brincar que na época que eu estava na faculdade, a gente tinha 6 horas de aula. E eu falava que as primeiras 4 horas de aula eu absorvia tudo. As 2 últimas eu tinha que estudar depois, porque o meu cérebro já não captava mais. E eram assuntos diferentes, tá, gente? Cada 2 horas eram aulas diferentes. Então, chegava uma hora que já estava embaralhando tudo. Então, na micropigmentação, nos cursos que a gente faz, quando é imersão, a gente consegue aprender bem, porque a gente vive e respira aquilo ali. Mas a gente tem que ver que tem que ter um prazo para aquilo acontecer. Quando eu fiz o meu curso de microblend, eu já era micropigmentadora, já atuava como designer há mais de 8 anos na época. E o que eu fiz? Eu fui fazer um curso de especialização. E o meu curso foram 7 dias, né? Foram 7 dias acordando na parte de micropigmentação e indo dormir 8 horas da noite. O curso começava 8, 9 horas da manhã e até 6, 7 horas da noite. Então, a gente foi um intensivo, né? A gente aprendeu, mas chegava no final do dia, a gente estava esgotado, porque é muita informação. E imagina para mim, que já atuava, foi puxado. Imagina para uma pessoa que não entende de nada, né? Então, deve ser muito mais difícil, eu não consigo nem imaginar. E quando a gente já tem o conhecimento, a gente já consegue, por exemplo, olhar para o rostinho da cliente, saber aquilo que vai ficar melhor. A gente consegue ter uma ideia do desenho que pode ser feito naquele rosto. A gente já sabe lidar com o público, a gente já tem um poder de conversar, de conhecimento, de convencimento, né? Pra gente atrair a nossa cliente, levar para micropigmentação, porque eu falo assim, quando a gente começa como micropigmentadora, se a gente não tem a cliente do designer, como é que a gente vai chegar oferecendo logo a micropigmentação? Então, para mim, foi muito vantajoso eu ter as minhas clientes de designer, porque quando eu fiz o curso de micropigmentação, para quem que eu fui oferecer primeiro? Para as minhas clientes, que já me conhecem, já sabem da minha capacidade, já sabem do meu trabalho, elas voltam porque gostam. Então, assim, eu não tinha trabalho nenhum de levar cliente para minha cadeira e cobrando caro, tá? Porque eu cobro um valor, eu comecei cobrando R$600 uma sobrancelha. E assim, eu não subi muito, porque eu já comecei lá em cima. Hoje uma sobrancelha eu cobro R$700. Tá? Então, eu já comecei cobrando aquilo que eu queria ganhar. E aí, eu fui fazendo com que as minhas clientes fizessem o procedimento. Então, a gente tem que passar por essa experiência. É a mesma coisa, você querer iniciar como cabeleireiro sem nunca ter feito um estágio, sem nunca ter sido auxiliar, sem nunca ter lidado com o público. Gente, dúvidas vão surgir, inseguranças vão surgir. E se você já tem a prática de lidar com cliente e você já tem clientes que confiam no seu trabalho, né? Você pula essa etapa, porque a cliente vai fechar os olhos e vai falar, ó, faz. Quando a cliente já faz a sobrancelha contigo, já faz rena, e ela fala, olha, eu quero que fique bonita igual quando você faz rena. Então, acaba que a gente consegue fazer um trabalho com mais tranquilidade, a gente não fica tanto com aquele medo de ai, será que a cliente vai gostar? Ai, será que... Ou a cliente com aquela insegurança, olha, não faz assim, não faz assado, olha, eu gosto assim, eu gosto assado. Porque até para essas clientes, né, para aquelas clientes que elas têm a insegurança delas, porque, ó, eu tenho uma cliente, gente, que ela quase não tem pelo, ela não gosta, ela gosta da sobrancelha no formato dela natural. E toda vez que eu fazia, ela reclamava, mas a cada 15 dias ela voltava. E
toda vez ela reclamava e eu falava assim, meu Deus do céu. Aí um dia, sabe o que me veio na cabeça? Eu falei assim, eu vou dar o lápis pra ela e vou falar, ó, me mostra onde você quer que eu tire. Aí ela foi lá, fez um risco todo torto, mas fez o risco dela lá. E eu fui lá e tirei o que eu achava que tinha que tirar. E ela olhou a sobrancelha e falou, ficou perfeita. Porque na cabeça dela, ela tinha feito o risco e eu tinha tirado o que ela tinha pedido. Então, você vê que até a gente aprender a lidar, eu não tô enganando a cliente, mas eu tô deixando ela tranquila, porque toda vez ela falava, tirou muito, e às vezes eu tirava 3, 4 pelos, eu não tirava, eu não mudava o formato, mas são aquelas pessoas que gostam de estar no controle. Então, até imagina a gente na hora da micropigmentação, tá com uma cliente que gosta de estar no controle, a gente tem que ter o conhecimento de saber lidar com a cliente, com as situações, para a gente não se apavorar. Então, é muito importante, no meu ver, a gente ter essa prática, ter essa experiência. Nos cursos de micropigmentação, tem que ter uma matéria chamada marcação em designer, marcação, designer. A gente tem que aprender a fazer isso. Isso tipo assim, é inadmissível não ter essa parte num curso de micropigmentação. Mas é para complementar aquele conhecimento que você já tem. Porque tem alguns macetinhos para facilitar na hora da micropigmentação. Mas a marcação em si é uma só. Eu costumo falar, eu gosto muito de trabalhar com o paquímetro. Eu ensino no curso a marcação com a linha, mas eu gosto de trabalhar com o paquímetro. E uma das coisas que a gente tem que observar também é que eu posso fazer um designer, né? Com o passar do tempo, meu olho vai estar treinado, eu posso fazer um designer sem uma marcação. Eu trabalhei anos sem marcação. Meu olho, eu olho para minha cliente, eu já vejo o formato da sobrancelha, vou lá e faço. Né? Eu não faço, às vezes, a marcação no dia a dia quando eu já conheço a cliente, eu já sei, a sobrancelha já é cliente há 10 anos. Então, assim, eu não faço mais a marcação. Mas na micropigmentação, eu nunca fiz uma micropigmentação sem antes fazer uma marcação. Por melhor que seja o meu olho, por mais experiência que eu tenha, eu jamais vou correr o risco de colocar um procedimento que vai ficar na pele da minha cliente por 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, sem ter uma marcação, né? Porque vamos supor que por uma fatalidade eu faça alguma coisa torta. É o rosto da minha cliente, é o respeito pela minha cliente. Então isso tem que ficar muito claro. Não tem como a gente ser micropigmentadora sem a gente saber fazer um designer. Por isso que eu pego muito no pé das minhas alunas, treinem a marcação no papel. Pega filho, marido, mãe, pai, faz a marcação, treina. Tem que treinar. O desenho não é tirar o pelo, é para você conseguir visualizar a sobrancelha que você tá fazendo. Então, vamos supor, a gente pega o marido, que é uma sobrancelha masculina, e vamos fazer um desenho de uma sobrancelha feminina. Aí você vai passar o contorno por dentro dos pelos dele, e aí você vai ver o desenho que vai ficar. Se você fosse fazer a extração do pelo, aonde que você ia tirar? Né? Você ia tirar para fora da onde estava o desenho, você vai conseguir ir treinando o seu olho para isso. É claro que uma sobrancelha dificilmente vai chegar uma mulher com uma sobrancelha muito carregada como uma sobrancelha masculina, tá? Mas pode acontecer, e aí você passar por essa situação. E se você já treinou no marido, no pai, no avô, que tem aquelas sobrancelhas mais grossas, você já sabe como lidar. Inclusive, uma das perguntas que foi feita lá no Instagram hoje, né? Aqui no Instagram, na minha caixinha de perguntas que eu falei que eu ia responder aqui, eu vou responder a de todo mundo, tá? Ela perguntou em relação à marcação, o que ficava melhor? Se era com a caneta em gel branca ou com o lápis dermatográfico. Então vamos lá, vou responder já essa perguntinha, já que a gente tá falando de marcação e sobrancelhas mais grossas.
Eu gosto muito da caneta branca. Aí, por que que eu gosto da caneta branca? Porque ela tem uma ponta fininha e quando eu tenho pelos escuros na minha sobrancelha e cheio, eu consigo fazer o risco na pele e ela aparece por entre os pelos. Quando eu tenho pelo escuro e eu faço a marcação com lápis dermatográfico e eu preciso passar pelo meio dos pelos, acaba que eu não consigo ficar com uma visão tão clara. Se a minha cliente tiver pouquinho pelo, se a minha cliente tiver pouco pelo, for ralinho ou for pelo claro, o lápis dermatográfico, ok. Ele bem apontadinho, com a ponta bem fininha, fica perfeito para você fazer um contorno. Agora, quando a cliente tem muito pelo e pelo escuro, ele vai se misturar e não vai aparecer. Então, a caneta branca, ela vai facilitar a sua visualização, tá? Por isso que eu falo sempre para ter os dois, para ter a caneta branca em gel e para ter o lápis dermatográfico. Até porque, às vezes, quando a gente precisa fazer alguma simulação de desenho ou coisa assim, de pelinhos, depois que você faz o designer, faz a limpeza, você pode ir com o lápis dermatográfico e fazer a simulação dos pelos, para depois você usar como guia na tua micropigmentação. Então, é uma coisa que pode te ajudar, tá? Num dos cursos que eu fiz, eles falavam para fazer também com a caneta branca no meio dos pelos escuros, quando for o caso, porque aí você consegue visualizar aonde você tem que trabalhar a tua guia. Isso para uma marcação guia, para a gente não perder, não perder a marcação, a gente faz um esqueletinho na sobrancelha e aí você pode fazer com a caneta branca e depois fazer a tua marcação em cima. Ai, que bom, Lê, que te ajudou, viu? E é bem legal. Eu vou ver se mais pra frente eu marco um videozinho numa sobrancelha mais grossa. Quando aparecer de alguma cliente, eu vou marcar pra fazer um videozinho e vou postar aqui no Instagram pra vocês darem uma olhadinha nisso que eu tô falando, de como aparece o branco e o pelo pra fora, assim. Aí, falando de marcação e falando de pelo pra dentro, a Nai, uma aluna minha, ela perguntou pra mim assim: quando é feita a marcação, uns dizem que é para tirar em cima da linha, outros dizem que é para tirar da parte de dentro, outros dizem que é para tirar da parte de fora. E quando faz com a caneta e com a linha, como é que funciona? Então vamos lá, eu vou responder essa pergunta porque é duas em uma, tá? Eu costumo fazer assim: eu faço a minha marcação, tá, com a caneta e retiro tudo que está fora da linha. Depois que eu limpei tudo que está fora da linha, eu vou olhar o contorno. Isso, Nai! Tudo bom, querida? Eu vou olhar o contorno, tá, da minha sobrancelha. O que é o contorno? É aonde está a linha que eu fiz. Se eu olhar aquele contorno e tiver tudo alinhadinho, tudo bonitinho, tá? O desenho feitinho, eu vou manter ali e tá pronto. Agora, se eu olhar e ver, tem um pelo aqui, um pelo aqui, um pelo aqui e um pelo aqui, e o restante tá dentro da linha, e esses pelos, ó, imagina que aqui é a parte de dentro da linha e aqui é a parte da linha. Imagina que esses vãozinhos aqui são os pelinhos, eles estão na linha. Eu vou ali, ó, e vou tirar esses pelinhos para ficar o desenho uniforme, tá certo? Então, essa é uma das possibilidades que a gente tem de fazer essa marcação. Eu tiro tudo de fora para poder limpar a minha tela e eu poder visualizar o que ficou na linha. Se ficou tudo alinhado, tá pronto o meu designer. Se ficou algum pelo na linha desalinhado, tá? Tirando aquela simetria do meu arco, aí eu tenho que tirar. Então, essa é a primeira. E a segunda, em relação à linha, aonde que tira? Da mesma forma, você vai fazer a marcação com a linha, tá? Fazer o desenho da tua sobrancelha e você vai tirar o que está fora da linha e segue a mesma regra,
tá? Não muda. Se você vai fazer com paquímetro, se você vai fazer com linha, se você vai fazer a mão livre, não muda. Você sempre vai limpar a área externa do teu desenho e depois você vai olhar a parte dos arcos, aonde você fez o desenho, para ver se tá tudo alinhado. Se tiver algum pelinho fora, você vai tirar, independente se esse pelo está ou não em cima da linha. Outra coisa que você tem que observar é se aquele pelo que você vai tirar que tá em cima da linha, ele não vai fazer um buraco lá em cima, tá? Então, isso é uma dica que eu dou. E aí, você vai, se fizer buraco, você vai explicar para sua cliente, olha, tem uns pelinhos aqui que eles estão um pouquinho fora da linha do arco, mas se eu tirar, vai fazer uma falha. O que que você prefere? Que eu tire e você cubra a falha com lápis até nascer a sobrancelha, ou eu posso deixar do jeito que tá? Você joga a bucha para cliente. E aí, a cliente vai ter que resolver o que ela vai querer. Eu tenho cliente que fala, não, pode fazer porque eu passo o lápis todo dia. Então, aí eu tiro, deixo bem desenhadinho e ela cobre com lápis. Eu tenho cliente que fala, não, pode deixar porque eu não vou ficar passando lápis. E aí fica um pelinho, outro, às vezes é uma coisa mínima. Mas eu sou perfeccionista, então eu fico olhando aquilo ali, parece que só aquele pelo fala comigo. Então, é bem complicado quando a gente é muito perfeccionista. Então, eu já respondi a da Lê, já respondi a da Nai, depois tem mais perguntinhas aqui. Então, voltando aqui. Como eu falei para vocês. Ó, a Gleice tá perguntando por que muitas sobrancelhas ficam verdes depois de um tempo e que ela não faz, mas vê muito. Gleice, quando tem alteração de cor na sobrancelha, o que acontece que tem algumas formas que podem acontecer isso. Ou é erro na escolha do pigmento, ou é profundidade da mão, tá? São as duas formas que podem dar alteração na coloração. Se o pigmento é implantado no local correto, não é para dar alteração de tonalidade de pigmento. Só vai dar alteração se a pessoa não tiver feito a colorimetria correta. E a colorimetria correta implica em a gente escolher uma tonalidade de cor próxima à cor do pelo, tá? E amornar esse pigmento para neutralizar possíveis reações dentro da pele, tá? Então, por exemplo, a gente faz um procedimento e eu sempre a gente faz as misturas. Hoje existem alguns pigmentos que eles dizem que já é pronto para uso. Mesmo nos pigmentos prontos para uso, eu ainda assim faço a minha misturinha para ter a cor mais quente para minha sobrancelha e que fique de acordo com o pelo. Outra coisa que acontece é que quando a gente aprofunda a mão, né, a gente pesa um pouquinho da mão, a gente atinge uma camada mais profunda da pele e aí esse pigmento se expande e ele gera uma outra cor. Toda sobrancelha, ela vai sofrer uma degradação, tá? Ela vai ter uma mudança de cor, por isso que hoje nós não chamamos mais a micropigmentação de definitiva, como era antigamente. Antigamente a gente chamava maquiagem definitiva. Hoje a gente não chama mais de maquiagem definitiva. Hoje os procedimentos, eles são semidefinitivos. Porém, se o profissional pesar a mão, vai atingir uma camada mais profunda e você vai entrar num fator que aí deixa de ser micropigmentação e passa a ser o quê? Um tipo de tatuagem. E a tatuagem, se a gente parar para analisar, com o tempo ela fica que cor? Algumas, né? Hoje com a gama de pigmentos que existem, com a tecnologia, elas perduram a cor por anos, mas também sofre uma degradação. E o preto, ele fica esverdeado. Então, acontece que quando as micropigmentadoras utilizam pigmentos muito escuros e a mão muito pesada, acaba que a sobrancelha ficando esverdeada, ou acinzentada, ou azulada. Como eu estava falando, existe uma degradação do pigmento, isso é natural.
toda sobrancelha vai ter, gente. Se vocês olharem a minha, é que aqui na live não dá pra ver, ó. Ela é bem clarinha, tá vendo? E aqui na caldinha eu tenho um leve cinzinha. A minha sobrancelha eu não dei o retoque o ano passado, porque eu estava gestante. E esse ano eu ainda não dei o meu retoque, porque eu estou amamentando. Então eu vou esperar passar essa fase para eu poder voltar a fazer minha sobrancelha. Mas eu dou retoque na minha sobrancelha todo ano. Por quê? Porque ocorre essa degradação da cor, é natural do pigmento. E aí entra na parte de pigmentologia, onde a gente tem determinados tipos de pigmento degradando a cor para o cinza e determinados tipos de pigmento degradando para o vermelho, para o rosado ou para o laranja. Isso é natural, a gente tem que avisar para nossa cliente. Por isso que eu falo que a gente, quando vai vender um serviço para cliente, a gente tem que ser muito franco e explicar para ela que a cada um ano e meio, 2 no máximo, ela tem que voltar para o quê? Para fazer uma neutralização e um acerto de cor, porque ocorre essa degradação. E aí a pessoa fica com a sobrancelha cinza, algumas ficam com a sobrancelha azulzinha, clarinho. Tudo é muito claro, gente, ó, é clarinho mesmo, é sutil. Não é aquela sobrancelha que você vê que tá carregada, tá verde carregada, tá azul carregada. Isso é excesso de pigmento e peso de mão. Então gera esse tipo de procedimento. E às vezes é muito comum, porque chega muito cliente pra mim falando assim: ai não, eu não gosto daquela sobrancelha que parece fita isolante, que fica azul, que fica isso. Gente, tem, porque tem muita gente fazendo procedimento de forma inadequada, por falta de conhecimento, porque tem muita gente com pouca bagagem ensinando e as pessoas estão indo atrás de cursos mais em conta. E aí a pessoa que cobra um pouco menos no curso, ela tem menos conhecimento, porque a gente precisa investir, gente, é um investimento alto, né? Cada um tem um propósito, né? E a gente sabe que quando a gente investe, a gente tem que investir naquilo que é bom e que vai acrescentar bastante pra gente. Eu tenho muitos anos de experiência, fiz vários cursos, estudo ainda muito, me atualizo sempre para poder ter um conhecimento para poder passar para vocês, né? E às vezes isso há 5 anos atrás, se eu fosse dar aula, eu não teria o know-how que eu tenho hoje. Mas tem pessoas que fazem curso e começam a dar cursos logo depois que se formam. E elas passam o que elas aprenderam e não passam a vivência do dia a dia. Que a vivência do dia a dia é que vai trazer, tá pesando a mão, não tá pesando a mão, tem que fazer assim, tem que fazer assado, tem que ser de tal jeito. É isso que a gente passa, né? É a nossa experiência que a gente vive no dia a dia, para facilitar a vida de vocês, tá? Então, quando a gente vai fazer um curso de micropigmentação e a gente, por exemplo, se a pessoa ela não sabe fazer o designer e ela vai direto pro curso de micropigmentação. A Fada acabou de perguntar isso que eu ia falar, ó. Se a profissional não souber fazer o designer, o que de pior pode acontecer com a micro? Eu não ia falar do pior, mas eu já respondo. Fada, só um minutinho. Eu vou falar do profissional que não atua como designer e vai direto para micropigmentação. Ele vai aprender? Ele vai. Ele vai aprender no curso designer. Lembra que eu falei que no curso de micropigmentação tem que ter o designer? Ela vai aprender a fazer o designer, ela tem a prática? Não. Então, o que ela vai precisar fazer para se tornar uma excelente profissional? Ela tem que praticar, e praticar muito. E como que ela vai praticar? Ela vai ter que começar do zero. Aí ela vai praticar o designer num monte de clientes, não, num monte de modelos. Porque quando a gente precisa praticar, a gente não pode cobrar, tá? Porque a pessoa ela tá cedendo o rosto dela para que a gente possa aprender a fazer o nosso trabalho. Então, no designer, a gente não tem custo, tá? De material, é mão de obra. Então, você pode atender um monte de modelo. Aí, você vai ter que treinar o quê? A mão. Treinar no papel, fazer desenho, pegar rostinho na internet e treinar modelos de desenho de sobrancelha. Então, a pessoa vai ter que se dedicar muito mais
nessa parte por essa falta da prática no designer. E aí ela vai ter que treinar também a micropigmentação. E ela vai treinar onde? Pele artificial, ela vai treinar na pele do porquinho, antes de ir para o rosto da cliente. Porque se ela errar, aí entra no que ela perguntou. Se ela não tem o designer e não sabe fazer um designer correto, tá? E não sabe fazer um designer correto, o que de pior pode acontecer? Ela fazer uma sobrancelha torta, ela fazer uma sobrancelha caída, ela pesar a mão e a sobrancelha ficar azul e ficar verde. Então, essas são as piores coisas. E no microblend, que a gente utiliza uma lâmina, né, formada por um conjunto de agulhas, ela pode, se ela não tiver o cuidado, cruzar fios e abrir um corte na sobrancelha, nos supercílios da cliente. E nos supercílios é uma região extremamente sensível, né? Esse começo aqui, ó, ele é um pouquinho mais grosso, mas o final da sobrancelha ele é mais fininho. E aí o que acontece? Sangra muito e a gente perde todo o nosso trabalho e ainda faz uma lesão no rosto da nossa cliente. Então, o procedimento em si de micropigmentação é uma coisa muito séria e tem que ser levado a sério. Não é simplesmente fiz o curso e vou sair aí fazendo no rosto de todo mundo atrocidades, tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E eu vou falar uma coisa para vocês. Quando a gente começa como designer, a gente tem o quê? Clientes sentando na nossa cadeira. Então, é muito importante isso também. Como eu já falei, a gente ter acesso a pessoas que confiam na gente. Aí, eu tenho mais uma pergunta aqui, que foi feita lá na caixinha, que ela perguntou qual a melhor ordem para se fazer os cursos, tá? Hoje, a gente pode iniciar, por exemplo, na área da micropigmentação com o microblend, tá? Mas eu vou falar para vocês a ordem que, no meu ver, é a ordem que vai facilitar mais o aprendizado de vocês. Então, no meu ver, é a formação em designer, para você aprender a fazer uma sobrancelha, aprender a trabalhar com rena, aprender a lidar com o público, criar uma cartela de clientes. Então, isso vai fazer com que você tenha mais intimidade com a profissão. O curso de designer é mais tranquilo para fazer em imersão. Os meus cursos presenciais, eles são feitos em imersão. São 2 dias de curso, onde o primeiro dia são 8 horas de curso e a gente faz das 9 da manhã às 6 da tarde só teoria, e no dia seguinte a gente só trabalha prática. Então a gente consegue fazer em torno de 6 a 7 modelos, tá? E aí a gente faz rena, a gente faz marcação com linha, depilação egípcia. Eu procuro trazer bastante modelos, né? Porque são 2 dias. E o que acontece? Tá tudo fresquinho na cabeça. Então você coloca em prática aquilo que você acabou de aprender, tá? Então, esse é um curso rápido que vai te habilitar. E mesmo esse curso sendo rápido, eu recomendo que treinem em casa, que treinem a marcação, que façam desenho, porque essa é a parte que vai soltar a mão de vocês para que vocês tenham uma maior habilidade na hora de fazer o desenho, tá? Então, primeira coisa, o curso de designer de sobrancelha. Na minha época, quando eu fiz, a gente fazia primeiro o curso de micro com dermógrafo, tá? Microblend era especialização para quem já era micropigmentador. Hoje já não tem mais isso. Hoje você pode começar tanto com o dermógrafo quanto com a micropigmentação. Então, eu vou falar da minha época. Da minha época, a gente fazia o curso de designer, aí fazia o curso com dermógrafo nas técnicas sombreadas e compactadas. Hoje a gente nem usa mais o compactado, a gente trabalha ainda com as sombras e técnicas de pixel, tudo mais moderno, mais natural, mais leve,
tá? A gente tinha que dominar essa técnica. Dominava a técnica do esfumado, aí a gente fazia a especialização em fios, onde a gente aprendia a arquitetura de fios, onde a gente aprendia a criar o realismo, a plumear, a trabalhar com tonalidades diferentes para fazer um fio. Então, era essa a ordem. E por último, a gente fazia o microblend, que era uma técnica à parte na micropigmentação. Só que quando a gente vai fazer o curso de micropigmentação, a gente tem que investir o quê? Num dermógrafo. E o dermógrafo, comparado com o valor do Tebori, é muito mais caro. Então, o microblend veio trazendo o quê? Um fio mais natural, mais realista do que o dermógrafo, porque a gente consegue criar a mesma realidade com o dermógrafo, mas leva anos de prática. E isso, gente, eu falo pra vocês, anos, 5, 6 anos treinando todo dia para conseguir fazer um fio fininho igual o Tebori, com a mesma precisão e a mesma profundidade do início ao fim. Então, é muito difícil ter esse domínio, você precisa treinar. E o microblend, ele te traz isso de cara. Você sabendo fazer a ramificação, o posicionamento do fio, você já tem um fio fino e preciso. Então, quando chegou o microblend trazendo essa facilidade para criar os fios, ele chegou para arrebatar, né? Chegando com tudo, os 2 pés no peito. E além de ter um custo de material mais em conta. Então, hoje, você pode, o que é primordial, tá? Você ter o conhecimento do designer. Em relação à micropigmentação, você pode começar ou com o dermógrafo ou com o Tebori. O que você achar melhor para você, financeiramente falando, porque os valores do curso são muito semelhantes, só que a gente tem que pensar no custo do material. Valores de pigmento é o mesmo, valores de anestésico é o mesmo, o que muda é o valor do Tebori e do dermógrafo. Porém, um dia você vai ter que fazer o curso. Você começou com microblend, um dia você vai ter que fazer o curso com dermógrafo, porque vão ter situações que você vai ter que trabalhar com dermógrafo. E vão ter situações que você vai trabalhar com os 2 juntos, tanto com dermógrafo quanto com Tebori, tá? Então, olha, eu vou dar um exemplo para vocês. Essa semana eu fiz 2 avaliações de sobrancelhas, tá? Eu fiz uma avaliação de uma senhora. Ela estava com uma sobrancelha, ela tinha pelos na sobrancelha e ela estava com uma sobrancelha com um designer bem anguloso, assim, e aqui todo o ângulo dela feito no microblend e ele estava extremamente o fio grosso, profundo e azul, tá? E na parte de baixo, onde ela tinha um pouco de pelo, não tinha nem um fio, estava vazio. Aí eu perguntei, gente, eu jamais falo mal do trabalho de outro profissional. Eu tô falando pra vocês, porque vocês estão aqui pra aprender que estava profundo e estava azul. Pra cliente eu não falei nada. Ela estava reclamando porque ela sentia falta de cor no pelo. E aí eu perguntei pra ela, eu falei, me responde uma coisa, a senhora já tinha feito sobrancelha definitiva ou micropigmentação? Eu falei a definitiva porque ali tinha uma micropigmentação muito antiga e naquela época era chamada de definitiva, então eu usei o nome que ela provavelmente poderia ter comprado o serviço. E aí, eu perguntei pra ela se ela tinha algum procedimento. Ela falou que ela tinha um procedimento, mas já tinha mais de 10 anos. E ela refez a sobrancelha, tinha pouco tempo, tinha alguns meses. E aí, ela falou só que não pegou. A menina deu o retoque, ela falou com essas palavras, a menina deu o retoque, fica, quando sai a casquinha, ela fica de novo falhada. Aí, o que eu falei pra ela? Eu falei, bom, então se a senhora tinha um procedimento antigo, a senhora sabe me dizer se foi feito com um aparelhinho que ligava na tomada ou se foi feito com uma canetinha? Aí ela falou pra mim assim, Cris, foi feito a primeira vez com um aparelhinho que fazia um barulhinho igual ao aparelho de dentista. Então, eu já identifiquei que a primeira vez foi feito com dermógrafo. E a segunda vez foi feito com uma canetinha que parecia que ela estava rasgando
Aí eu falei, então foi feito com o Tebori. E aí entra mais uma vez aquilo que eu até hoje não consegui provar o contrário. Quando eu fiz o curso, a professora falou que o Tebori não fixava em cima de procedimentos antigos com dermógrafo. Eu não aceitei isso, porque eu falei, se o dermógrafo pega em cima do dermógrafo, por que o Tebori não pega? Ela me respondeu, porque gera uma cicatriz. O Tebori também gera uma cicatriz, né? Então, qualquer lesão gera uma cicatriz. E eu fui teimosa e fiz o procedimento em cima de várias pessoas que tinham micropigmentação. Clarinha, suave, que aceitaria, ficaria como um fundo bem suave e que aceitaria aparecer o fio. Não fixou. Eu fiz várias clientes, porque eu queria ter essa comprovação mesmo do porquê. E aí, essa semana, me apareceu essa cliente e foi muito nítido, porque fizeram uma mudança no desenho dela. Então, aonde foi feito na pele dela o Tebori, o microblend, pegou. E aonde ela tinha o dermógrafo, não pegou. Então, mais uma vez, está comprovando isso. Eu já vi vários trabalhos de profissionais N's, não tô falando mal, que eles mostram, olha, aqui eram antes, despigmentou, eu fiz um trabalho depois, e eles mostram os fios lindos. Mas eu nunca vi essa sobrancelha cicatrizada, então eu não sei dizer para vocês se é verdade ou não. Eu sei dizer para vocês a minha experiência, que os fios ficam lindos, e quando cicatriza, saiu a casquinha, desaparece os fios da região onde tinha o dermógrafo, o procedimento anterior feito com o dermógrafo. Então, na internet, eu já vi vários, tá? Não sei nem quem são os profissionais, mas que mostravam antes com trabalhos de dermógrafo e depois os fios. Eu nunca vi cicatrizado. Então, se alguém tiver alguma foto e quiser me mandar, eu agradeço. É um trabalho feito em cima de um procedimento anterior feito com dermógrafo, para eu ver como é que fica a cicatrização. Agora, dermógrafo em cima de dermógrafo, ok. Tebori em cima de Tebori, ok. Despigmentação e Tebori, ok. Despigmentação e dermógrafo, ok, tá? Funciona. A Edi tá aqui, entrou, seja bem-vinda, Edi. Semana que vem, ó, entra lá na plataforma que vai ter a aula lá para você assistir se você perdeu, tá bom? Eu vou, inclusive, aquela aula eu vou ter que regravar, mas eu vou deixar ela lá disponível para você ver. Foi uma aventura. Agora me perguntaram quando que eu sei se eu já posso fazer um designer sem a marcação, tá? O que acontece, gente? Com o passar do tempo, com a experiência que a gente vai adquirindo, a gente aprende a olhar a sobrancelha e saber o desenho que a gente tem que fazer e saber o que vai ficar melhor para aquela pessoa. A gente consegue entender como o arco que a sobrancelha da cliente já apresenta, o que a gente consegue extrair de melhor daquela sobrancelha. E isso vem com o tempo, né? Enquanto a gente não tem essa experiência, a gente não consegue. E quando a gente percebe que a gente olha para a cliente e a gente já consegue visualizar o desenho, é nesse momento que eu posso começar a me arriscar a fazer procedimentos. Então, assim, como eu fazia, tá? Quando eu comecei a trabalhar sem marcação, eu fazia assim, com o lápis mesmo. Fazia um risquinho aqui e um risquinho aqui. E aí eu tinha noção da onde era o ponto alto, onde era o ponto inicial e onde era o ponto final. Fiz isso aí, olhava, aí eu vinha aqui, ó, e marcava para ver se tava na mesma direção. Pontinhos,
no rosto da cliente e vinha no final da sobrancelha para ver se tava. Olhava de longe, tava na mesma direção, tava tudo, tava conseguindo ver o esqueleto da sobrancelha da cliente. Eu ia lá, ó, tchum, 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 tirava de um lado, tirava do outro. Então, quando você se sentir segura em olhar a sobrancelha da tua cliente, conseguir enxergar o trabalho que você vai ter que fazer ali, é a hora que você já pode começar a pensar em trabalhar sem fazer a marcação. Se você se sentir segura. Eu tenho alunas que até hoje preferem fazer com a marcação. Ela, eu não quero perder, não quero correr risco. Né? Tem pessoas que preferem trabalhar numa zona de conforto. Eu já preferi treinar meu olho, porque assim eu olho, eu já sei o que tem que fazer e vou. Apesar que depois que eu comecei a dar aula, eu voltei a fazer marcação até para ir treinando, visualizando, fazendo imagens para as aulas, fazendo material para os cursos. E agora, toda vez que eu vou fazer, para mim é tão natural, é tão rápido que eu acabo fazendo. Só quando a cliente vem com 15 dias de sobrancelha, que aí é limpeza, então aí eu não faço marcação, tá? Então, é essa perguntinha que veio. Já respondi a Dadinha. Então é isso, pessoal. Hoje eu queria trazer bem isso para vocês, né? A gente falar um pouquinho da importância da marcação, da importância da gente ter o curso de designer. Eu tenho esse curso de designer online e eu dou assistência da mesma forma que eu tô dando assistência aqui para vocês. Eu tô direto no WhatsApp, as alunas me chamam, tiram dúvidas. Todas as minhas alunas do curso de designer, elas têm direito a uma mentoria, que é uma aula ao vivo comigo, assim, dessa forma, onde eu vou tirar as dúvidas, a gente vai fazer desenho, eu vou discutir casos. É muito importante a gente ter essa vivência, né? E eu ofereço isso para as minhas alunas. E então, quem tiver interesse no curso, tem um link lá na bio, entra lá, dá uma pesquisada, dá uma olhada no curso de designer. E futuramente eu vou abrir mais uma turma do curso de micropigmentação. Em relação à micropigmentação, é o curso de microblend, né? E tá bem legal. Eu tô com uma turma, fazendo uma turma piloto, fazendo o curso aulas ao vivo, presencial. A gente faz aula 2 vezes por semana. Fora isso, tira dúvidas. Eu tô montando o curso, então vai ser bem legal. Fiquem atentos se vocês quiserem fazer o curso online. Também futuramente eu vou lançar. Me manda um direct avisando que querem, que eu entre em contato com vocês para a próxima turma, tá bom? E a gente vai ficando por aqui. Obrigado por estarem comigo hoje novamente. E ó, hoje eu tô com o meu pitoquinho aqui, olha como ele tá grandão para vocês verem. Olha meu meninão aqui, ó. Dá um sorriso pro pessoal, meu amor. Olha lá, ó. É ele que tá reclamando aqui. Viu como ele tá grandão, ó? Ai, grudou no cabelo da mamãe. Pronto. Então, fiquem com Deus. Uma ótima noite para vocês e um ótimo final de semana. Que esse bebê não pode ver não pode ver um celular e uma câmera que já fica assanhado desse jeito. Ai, grudou aqui. Gente, beijo. Boa noite, meninas. Muito obrigada, viu? E até a semana que vem. E se quiserem, deixa lá no direct sugestões para as próximas lives, que aí eu vou trazendo o tema de acordo com o que vocês querem ouvir, tá bom? Um beijo grande, um bom final de semana. Tchau, tchau.